Bem-vinda à quarta temporada do Mulheres Imigrantes Podcast. O podcast onde celebramos a força e a resiliência das mulheres que ousaram cruzar fronteiras e construir novos começos. Nessa temporada, o relato de mulheres negras e indígenas ao redor do mundo vão ganhar destaque. E quem vai estar aqui com a gente em todos os episódios é a Tagarela Migration, uma agência de confiança em processos de migração para a Austrália. A Tagarela apoia não apenas a sua jornada de migração, mas também entende profundamente essas experiências. A equipe da Tagarela é formada, em sua maioria, por mulheres imigrantes. Com uma liderança feminina forte à frente, a Tagarela é a prova viva de que sonhos transcendem fronteiras. Então já sabe, se precisar de uma agência de imigração, a Tagarela é o lugar perfeito para você, mulher imigrante, planejar o seu intercâmbio. O site da agência é tagarelamigration.com.au e o Instagram é tagarela_AUS. Junte-se a nós e descubra o poder da união feminina em cada história. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Gold Coast, Austrália, há 17 anos. Convidada deste episódio é natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, apaixonada por contar histórias, música e fotografia, Integration Aid por profissão e turista de cemitério nas horas vagas, Dandara Reis. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Dandara na fila do passado? Meu Deus. Obrigada pelo convite, primeiramente. É meu primeiro podcast, muito feliz de participar. Adorei esse sumário que vocês fizeram no comecinho, achei bem legal. A Dandara do passado é uma pessoa muito, eu diria assim, louca e aberta ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito... Eu nunca pensei muito, sabe, antes de tomar decisões, e eu sempre fui aberta a fazer tudo, né? Eu sempre me enfiei em muito buraco, inclusive, porque eu sempre tive essa abertura, né, que algumas pessoas chamariam até de curiosidade, para experimentar de tudo, para fazer de tudo. Então, eu com os meus amigos na infância, cada história, inclusive, né, eu gosto muito de escrever, e vira e mexe me vem na cabeça, cara, eu deveria escrever um livro sobre a minha adolescência, minha infância, porque, cara, tem história de, tipo assim, pra tudo que é gosto, né? Seria um livro de ficção, de romance, de drama, de contexto histórico, tudo ao mesmo tempo, porque eu vivi muita coisa mais nova, assim, sabe? Hoje a minha vida aqui na Austrália, né, é muito mais calma, a gente sabe que o ritmo da Austrália é diferente do Brasil, mas no Brasil a gente cresci na rua, né? Sabe esses filmes americanos que a gente vê as crianças, sei lá, indo pedalar o dia inteiro, a minha vida foi bem aquilo, então... você vê muita coisa, você presencia muita coisa, coisas às vezes que você nem quer, né? Então, minha vida foi bem doida, assim. E a gente vai chegar lá, porque eu sei que, né, tem muita história, e você, como uma boa contadora de histórias, nós queremos escutá-la. Mas vamos então, o começo da nossa conversa, que é querer saber o que foi que te levou a sair do Brasil. E é interessante que você fala que algumas coisas que você fez no seu passado, pessoas falariam que, tipo, foi levado por uma curiosidade, mas outras falariam também que seria uma impulsividade, não? Muita impulsividade. A minha história de vir para a Austrália foi uma decisão completamente impulsiva, né? Eu estava para me formar, recapitulando um pouquinho, na verdade, eu cresci numa família pobre, eu nunca tive aspirações, assim, nem de, sei lá, visitar outros países. A gente sonha, né? Sempre ver coisas na internet, nos livros, eu gostaria de ir naquele lugar, mas nada assim, tipo, um dia eu vou lá, sabe? Eu nunca cheguei, eu nunca nem me permiti essa coisa do tentar concretizar uma viagem internacional, porque na minha cabeça, a minha realidade seria me formar, né, com muito esforço conseguir entrar numa faculdade federal, me formar, conseguir um emprego na área e, tipo, me deslanchar ali, mas era o meu goal, as minhas metas de vida eram todas profissionais, né, não tinha nada muito pessoal envolvido. Só que eu tava ali para me formar, né, me formei na Federal Rural do Rio de Janeiro, Engenharia Agrícola, e aí eu tinha ido no prédio principal para poder dar entrada. Agora eu não lembro se foi pegar alguma coisa no documento para refazer o meu estágio e tal, porque naquela época eu fazia muita coisa, eu era membro de diretório acadêmico, né, eu era vice-presidente, eu tinha acabado de fundar um grupo de estudos, eu era monitora, eu fazia estágio interno na universidade, então eu estava muito atribulada, né? Porque, como eu falei, o meu goal era, tipo, eu vou fazer o máximo de coisas possível, porque uma boa profissional é você.
E aí, nessa de entregar o meu documento, né, buscar, aliás, um formulário para preencher sobre o estágio, eu encontrei uma amiga de uma amiga ali no prédio e ela estava indo dar entrada no diploma dela, né? Aí a gente parou para conversar sobre aquela coisa, né, de estar se formando e não ter muita aspiração, porque conseguir estágio é difícil, conseguir emprego, né, assim que você se forma é difícil. Aí ela falou assim, cara, eu vou passar um tempo na Austrália. Eu falei, peraí, o que é isso? Né? Aquela que nunca tinha ouvido falar de Austrália, assim, acho que a gente sabe o nome do país, mas não entende muito bem como funciona, né? Até porque a maioria dos brasileiros, quando a gente pensa em morar fora, é Estados Unidos e Europa, né? Muita gente fica muito resumido nesses dois. E aí ela começou a falar que ia fazer um intercâmbio e tal, falou assim por alto, eu fiquei interessada, fui pesquisar, falei, putz, parece mais fácil do que ir para os Estados Unidos, né? E aí, falei, beleza, vou para a Austrália também. Só que eu não tinha noção nada do financeiro, não sabia como funcionava o lado financeiro para ir para outro país. Para mim, você comprava passagem e pagava um visto e você podia ficar lá o quanto você quisesse, eu não tinha noção de nada, né? Só que eu também não imaginava que, por exemplo, uma passagem seria caríssima. Eu não imaginava que eu teria que fazer, sei lá, um intercâmbio, alguma coisa que seria caríssimo. E eu saí, na minha cabeça, eu falei assim, eu vou para a Austrália. E aí, depois, como eu me deparei com esse lado financeiro, eu falei, putz, como é que eu vou para a Austrália, né? Aí eu tinha uma tia que, ela foi assim, foi meu abre-alas, ela falou assim, não, beleza, quanto você precisa? Aí, pode falar valores aqui? Posso falar valores? Você fala o que você quiser do jeito que você quiser. Se você quiser estar expondo a Tá tia, bom. obrigada, tia, viu? Pode Então tá falar. bom, tinha uma tia, e aí eu falei assim, eu queria muito pra Austrália e tal. Eu tinha ido na Igália, né? Tinha uma Igália ali na minha cidade, pertinho da minha casa. E aí eles tinham me passado todo o negócio financeiro. Eu nem sabia que tinha outras agências, na verdade, naquela época. Então, cheguei, mostrei os documentos pra minha tia, falei, preciso pagar tanto, e esse dinheiro precisa estar na sua conta por 3 meses. Ela, não, peraí que a gente vai dar um jeito. Aí minha tia, ela conseguiu pagar, tipo, sei lá, 98% do intercâmbio pra mim. E foi uma loucura, porque assim que eu paguei o intercâmbio, eu consegui um estágio na empresa que eu queria, assim, meu sonho. E aí eu adiei um pouquinho pra ir. E aí eu tava contando também que meu pai ia me ajudar financeiramente, né, a vir pra Austrália. Meu pai faleceu, então foi muita coisa. Eu cheguei na Austrália com $150 no bolso, um emprego de au pair, e dali eu vivi. Olha, eu já escutei muita história de gente, cheguei aqui com $1.000 ou com Quem 500 e que não dera. sei o quê. E que a gente sabe que, né, falando de 15, 20 anos, às vezes 10 anos atrás, que, gente, mesmo se fosse hoje, tipo, é pouquíssimo dinheiro. Ou naquela época que as coisas É. eram mais baratas. Mas $150 não cento paga, e cinquenta não dólares pagava uma e eu tinha semana 15 de reais. acommodação. Exatamente, e eu tinha 15 reais, que eu tenho esses 15 reais até hoje, aqui comigo. Mentira. Foi. E assim, porque que aconteceu? Eu tinha pago meu intercâmbio, acho que em agosto, e aí, setembro, primeira semana de setembro, eu consegui esse estágio, né? Que seria para ir em janeiro. Janeiro era quando seria minha viagem. E aí, adiei minha viagem e tal. E meu pai não, assim, meu pai também não tinha condições financeiras tranquilas, né? Então, hoje eu tenho noção que ele faria um empréstimo, ele não me contou, porque senão ele sabe que eu ia falar, não, isso foi 2018, né? Aliás, 2017. E aí, falei, beleza, minha tia pagou meu intercâmbio, meu pai vai me ajudar financeiramente, o que eu consegui do estágio vai ser, tipo, um adendo, né? E aí também eu fui tão sortuda que naquela época a minha prima trabalhava na Etihad, né, companhia aérea, e ela me colocou como uma das dependentes dela, então eu paguei R$ 500 para vir para a Austrália, sabe, de passagem de avião. Então, assim, o Nossa, universo meio que deu uma confiada, que né, ajuda, para hein? mim. Foi, assim, tudo acontecendo e na minha cabeça eu só falei que eu só preciso chegar lá, né. E aí, quando foi dezembro, dia 15, um dia para mim também inesquecível, porque é meu aniversário, e meu pai ele sempre foi a primeira pessoa a me ligar para dar os parabéns. Me ligava às 7 horas da manhã só para ser o primeiro. E naquele dia eu dormindo, acordei com acordei com o meu celular cheio de mensagem do meu irmão, né? E eu e meu irmão, a gente não é muito de se comunicar um com o outro. E aí eu liguei para ele falou, o pai tá no hospital e tal. Meu pai tinha uma doença Guillain-Barré, que até naquele momento eu não sabia. Aí saí correndo para ir ver meu pai no hospital, e meu pai já estava assim, no estádio que ele não falava mais, paralisou o corpo inteiro. Ele não falava mais, ele se mexia, e aí ele foi piorando, 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 e ele faleceu em janeiro, né? Inclusive, eu não cheguei aí no velório, nada, porque
Meu pai, ele tava muito ruim, ele já tinha tomado os medicamentos todos, né? Mas aí a minha tia, uma outra tia minha, que ela era enfermeira do hospital onde meu pai tava, eu sentei pra ter uma conversa com ela no ano novo, assim, lembra naquele ano minha família não quis fazer nada, mas eu sentei, ela e um outro primo no ano novo. Eu falei, tia, me conta a real. Porque minha mãe tinha falecido quando eu tinha 18 anos e até o último segundo todo mundo falava pra mim que a minha mãe ia se curar, né? Mas eu acho que eles já sabiam e estavam tentando, assim, me proteger. E aí eu falei, tia, me conta a real, meu pai vai melhorar? Ela, nunca vou esquecer as palavras. Ela falou assim, olha, eu não sei o que seu pai tá esperando pra fazer passagem, né? Eu acho que ele tá esperando, sei lá, pro seu avô vir buscar, porque meu avô faleceu ali em janeiro também, né? Meu pai e minha avó eram muito juntos. E aí, numa quinta-feira, fui visitar meu pai, e naquele dia era, como meu pai tava na UTI, né, sempre invertia, assim, né, tipo, as famílias, pra cada um ter mais tempo, assim, com seu familiar, que tava ali, porque não podia entrar todo mundo junto. E naquele dia eu era pra ser a última da fila, mas aí a médica me chamou, aí ela me chamou numa salinha, e a minha tia tinha contado pra ela que eu tinha esse estágio, que eu não queria ir, porque meu pai tava naquela situação e tal, já era janeiro, meu estágio ia começar no dia 8. E aí eu consegui atrasar um pouquinho, né, pra começar uns dias depois, tinha explicado a situação e tal, porque eu ainda tava me decidindo se eu iria, e aí a médica teve uma conversa franca comigo, ela falou, olha, seu pai não vai melhorar, se você tiver alguma coisa pra fazer, vai e faça, porque a situação aqui agora é basicamente a gente tá esperando e tal. E aí naquele dia eu fui me despedir do meu pai, né, eu entrei na sala, ninguém mais entrou, eu entrei sozinha, ela me deixou entrar sozinha. E aí eu me despedi, eu falei assim, olha pai, eu sei que a situação, meu pai tava, assim, vegetativo basicamente, né. E eu meio que tive uma conversa com ele pra liberar o meu pai. Eu falei assim, olha, vai tranquilo, sabe, eu sou adulta, eu tô bem, meu irmão tá bem, minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é deficiente, né, então ela precisa da ajuda de outras pessoas, naquela época ela tava morando com meu irmão. Eu falei, a gente vai cuidar dela, vai ficar tudo bem, e vai tranquilo, não fica aqui, sabe, tipo, a situação não tá legal pra você. E aí eu fui, né, pro meu estágio, passou acho que os 3 dias que eu tava lá, e aí meu pai faleceu. Então, naquele momento eu já falei assim, cara, eu preciso voltando pra Austrália, né? Preciso dar um jeito de chegar naquele país, porque eu não tenho dinheiro. E aí eu fui pesquisando, né, perguntando no Facebook como é que as pessoas, que tipo de trabalho as pessoas tinham e tal. E aí a galera começou a falar de au pair. Aí eu entrei nos grupos de Melbourne, né? E publiquei meu perfil lá, falando, ó, eu sou da Andara, tenho X anos, e tô vindo do Brasil, vou chegar em julho e tal, e eu tô precisando de um emprego do au pair. E aí eu comecei a entrar em contato com as famílias. Eu tinha muito medo de falar inglês, né, porque eu nunca tinha feito curso nem nada, meu inglês foi todo tipo de série, música e filme. E aí eu conversei com uma família, consegui fechar o emprego de au pair, e essa foi a minha segurança para chegar aqui. Então a família organizou a minha busca no aeroporto, eu já tinha casa, né, ia morar com eles e tal, então consegui chegar na Austrália, tinha só $150, mas eu também tinha outra segurança, de já ter um lugar para morar, enfim. Mas como que você escolheu então para que cidade que você iria? Porque foi nessa impulsividade da conversa com Foi a clima. amiga da amiga de puta, Austrália, acendeu a luzinha, mas gente, a Austrália é um país muito grande, né? E aí, para onde eu vou? Primeiramente foi o clima, na verdade, né? Eu sou do Rio, assim, né, do interior do Rio, mas eu nunca fui uma pessoa calorenta, né? Nunca gostei muito de calor. E aí, já Queensland eu já eliminei. E aí depois eu fui vendo, né, tipo, fico naquela Melbourne, Sydney, Adelaide, e aí depois eu fui vendo que Melbourne é uma cidade grande, e aí todo mundo falava que tinha muita cafeteria, culinária daqui era muito forte, e o meu sonho, né, sempre tive um sonho de abrir uma cafeteria e livraria, e o pessoal também falava muito de cultura, né, que Melbourne tem um monte de galeria, festival, e isso e aquilo e tal. Então pra mim foi muito fácil, assim, sabe, não tive nem dúvida de que seria Melbourne, e eu realmente amei a cidade. Só que você morou em Far North Queensland, né? Então, como foi isso daí e como que você voltou para Melbourne? Então, outra história. Quando foi no finalzinho de 2019, né, ali um ano antes não um ano, né, mas meses antes da pandemia, tava no Tinder, e aí eu comecei a conversar com esse carinha e tal. A gente se encontrou em janeiro, no ano seguinte, dia 4 de janeiro, e aí ele tinha me falado que ia passar um ano sabático viajando na América do Sul e América Central, ele já tinha feito isso uma vez, tinha gostado, ia fazer de novo. E a gente teve nosso primeiro date, durou 2 dias, foi maravilhoso. E aí ele foi, né, a família dele... Primeiro date 2 dias. É,
2 dias. Amei. Foi muito legal, assim, foi uma conexão muito instantânea, né? E aí ele falou assim, olha, eu preciso ir para a cidade dos meus pais, né, que é uma cidade no interior aqui de Victoria, despedir da minha família e tal, que eu vou passar um ano viajando. Ele na época, ele trabalhava em... ah, esqueci o nome do estado agora. Northern Territory, trabalhava lá, bem lá, era também uma comunidade aborígene, ele era professor lá. E ele tinha tirado esse ano. E aí ele falou assim, vou lá me despedir da minha família, quando eu voltar, se você quiser a gente pode se encontrar mais uma vez, e aí eu vou passar meu ano no Brasil. Aí, beleza, né? Ele foi se despedir da família, me avisou quando eu tinha voltado para Melbourne, né? Acho que eram uns 2 ou 3 dias antes do voo dele, que seria para Los Angeles. E aí ele me avisou, a gente se encontrou, outro date de 2 dias. E aí nesse date de 2 dias a gente falou, cara, tipo, a gente tá se gostando e tal, foi um clique bem legal. E aí eu tava com planos, né, de ir pro Brasil no finalzinho daquele ano, lá para outubro, aproveitar também aí o desconto da minha prima, mais uma vez, porque ela tinha já me avisado que ela ia casar, ia sair da aviação, ela falou assim, se você quiser viajar, aproveita esse ano, né? Eu falei, beleza, esse ano vai ser o ano que eu vou viajar, o máximo da minha vida, 2020, né? E aí, Eu sinto ele muito. foi, fiquei. Ele foi, fiquei. Eu falei, não, eu vou pra Tailândia, vou pro Japão, vou pra não sei o quê. Tinha feito vários planos na minha cabeça, né? E aí, quando chegou ali, finalzinho de fevereiro, começou a ficar aquele clima meio estranho. Quando chegou março, Covid. E aí, enfim, não poderia mais viajar. A gente ainda se falava, né? Ele lá na América Central, em Cuba, não sei o que, República Dominicana, a gente se falava muito ainda, mas assim, eu já tava meio que sem esperança de encontrar, porque eu já sabia que a situação tava piorando, não ia conseguir chegar no Brasil, né? E aí, o Covid chegou lá onde ele tava, ele resolveu voltar pra cá, e aí ele voltou, né, pra Austrália, mas ele foi lá pra cidade dos pais, né, do irmão dele. E ele lá, eu aqui em Melbourne, os dois são cafiados, sem poder se ver, enfim. E a gente começou a conversar, assim, né, mais num tom de relacionamento mesmo. E aí, quando foi ali em junho, ele falou assim, olha, eu fui oferecido um emprego lá em Queensland por 6 meses, uma comunidade aborígene, me explicou a situação e tal, você quer ir comigo? Aí, eu lembro até hoje que eu fiz uma chamada de vídeo com todas as minhas amigas mais próximas. Falei, gente, a situação é essa. Eu não sou uma pessoa que eu peço conselho pra nada. E quando eu peço, eu esperando que a pessoa me diga uma coisa pra eu fazer o contrário, basicamente. E aí eu chamei todas as minhas amigas numa chamada de vídeo esperando que elas iam falar, não, você é doida, você conheceu o cara, tipo, saiu com ele 2 vezes e tal, não vai não. Enfim, todo mundo falou, vai, se der certo, você volta. E aí foi isso. Decidi ir, fiz as minhas malas. A minha flatmate na época, né, que é basicamente minha irmã aqui na Austrália, Camila, me deixou no aeroporto com ele. E aí a gente pegou o último avião que podia sair de Melbourne, né, porque a situação aqui de Covid estava bem terrível, para Queensland. A gente ficou em Cairns, aí foi o nosso reencontro, foi 2 semanas trancados no hotel, né, que a gente tem que fazer a quarentena lá no hotel. E foi muito doido. Uma pessoa que eu tinha visto, tipo, 2 vezes, né, na minha vida, trancados no hotel por 2 semanas. Mas foi muito legal. E depois a gente saiu, foi explorar Cairns, porque o Covid não tinha chegado, né, lá em North Queensland, como tinha chegado aqui em Melbourne. E as pessoas lá basicamente estavam vivendo uma vida normal. E lá para a comunidade onde eu fui, foi assim, um choque, porque não existia o Covid lá, né? Então a história basicamente foi essa. Aí eu fui com ele para essa cidadezinha chamada Coen, lá no fim do mundo, né? No fim da Austrália, basicamente. E foi isso. Bom, eu te apresentei com a profissão de Integration Aid. E quem É, já é ouvinte aqui do podcast sabe que é um grande esforço para mim tentar ao máximo traduzir tudo para o português, para não ter nada em inglês. E eu confesso, Dandara, que eu não consegui achar uma tradução para sua profissão. E, na verdade, eu queria mesmo que você explicasse pra gente o que é que você faz. Gente, quem que desculpa, temos aí? participação especial dos meus cães. Ai, quem que temos? Nos Tem 2 apresente. cachorros, 2 Spoodles. Mas, Hum, enfim, sobre Integration Aid, eu não faço ideia de qual seria a tradução, porque eu realmente não sei o que é essa profissão no Brasil, sabe? tudo bem. Eu não O sei o que que seria que é, mais então? parecido para dizer. Explica o que você faz e a gente, cada um cria o nome que a gente quiser. Tá. Então, assim,
como começou? Lá em Queensland, comecei a trabalhar na mesma escola do meu partner, e aí eu era teacher aide, que é basicamente aquela pessoa que fica ajudando o professor na sala de aula. Só que como é um lugar muito isolado, não tinha professor suficiente, então eu comecei a dar aula, né, também. Tinha os meus grupos, que eram grupos menores, né, mas eu comecei a dar aula. Só que o meu começo lá foi basicamente, como é que eu vou falar? Ajudando com o management de comportamento, né? Eu ajudava as crianças que tinham problemas assim no comportamento a se ajustarem para ficar na escola. E aí quando eu vim para cá, essa escola que eu tô agora, ela é basicamente isso. A situação? O governo australiano decidiu que as crianças que têm necessidades especiais, sejam neurodivergentes, né, ou então alguma termo, como é que fala, mas em inglês é physical impairment, que tem alguma deficiência física Alguma mesmo, né? deficiência física? Ok. Eles não, os pais não são obrigados mais a matricular essas crianças na escola mainstream, que a gente chama, né? As escolas, assim, comuns. Uhum. Então, muitos pais estão levando essas crianças para as escolas mainstream, né? Não para a escola especial. E aí, as escolas começaram a ver a necessidade de contratar pessoas não só para ajudar os professores na sala de aula, com o que tem que fazer e tal, mas para ajudar essas crianças especificamente que precisam de suporte para poder estar na sala de aula. Então, meu trabalho hoje em dia por exemplo, de manhã, nas manhãs, eu trabalho com uma criança só. Ele é neurodivergente, ele tem autismo, ele tem ADHD, que é o... Ai, gente, os nomes em português agora vão pedir tudo. TDAH. Mas é o TDAH. Ele tem 3 ou 4 diagnósticos e ele é uma criança, assim, ele é 30 em 1. Ele é muito, sabe? E aí de tarde é um grupo com 5 crianças, aí tem um que é autista, um que tem TDAH, aí tem crianças também que têm outros tipos de neurodivergências que são mais, assim, puxadas para, como é que eu vou falar? Atrasos mentais, não gosto de falar esse termo, mas eu não sei em português mais, né, como que a gente fala os termos corretos, mas tem um pouco de defasagem mental, assim, em questão de idade, né, um pouco como minha irmã. Então, são crianças que às vezes têm só dificuldade, por exemplo, para poder se comunicar. Então, basicamente o meu trabalho é garantir que essas crianças absorvam o máximo de conteúdo que elas podem, né, dentro da sala de aula, mas também ajudá-las, né, a se desenvolver socialmente, regular, né, as emoções e tal. Então, é um pouquinho de tudo, assim, dentro do ambiente escolar, com a criança. Eu não trabalho com professores mais, eu trabalho diretamente com as crianças. Entendi. Então, a tradução livre aí, gente, seria tipo uma assessora de integração. E a integração, então, da vida dessa aluna específica ou de grupos de alunas no ambiente escolar. Tá, Isso. entendi. Ok. E você se formou em engenharia agrícola, como você mencionou na faculdade, né? Mas então hoje em dia você tem uma profissão que é completamente diferente. Isso se deu então Completamente diferente. por conta da imigração, no sentido de não conseguir nada na área que eu me formei, ou se deu também por conta da imigração, mas porque descobri essa nova profissão e me encontrei e não me vejo mais fazendo outra coisa. Ou tem uma terceira que é o que tinha no momento, é o que eu tenho experiência na Austrália, é o que paga as contas e beleza. Então, na verdade, foi o que aconteceu, né? Assim, eu tecnicamente não escolhi, né? Até ali o Covid, eu trabalhava como nani, e era uma coisa que eu adorava, porque as famílias que eu já tava trabalhando com eles há tempo já, né? E assim, eu recebia muito bem, eu só trabalhava, na verdade, 3 dias e meio na semana, fazia questão de não trabalhar final de semana nem de noite. Eu consegui pagar minhas contas eu vivia muito bem, sabe? Trabalhando de nani, eu ganhava assim, era uma remuneração muito boa. Só que aí eu já estava começando a me planejar para poder pegar o meu diploma, né? Eu ia para o Brasil naquele fatídico ano, pegar meu diploma, começar os skills assessments aqui para poder, né, validar o meu diploma como engenheira.
Porque, na verdade, quando você faz skills assessments, né, eles que definem basicamente qual vai ser o teu título aqui na Austrália. E como eu fiz muita coisa na área de máquinas agrícolas, eu não seria nenhuma engenheira agrícola, seria alguma coisa mais técnica, assim, de máquinas. E é a coisa que eu amava, estava muito feliz, fazendo vários planos já. Só que aí tudo aconteceu, o Covid aconteceu, fui morar lá em Queensland, e lá eu comecei a trabalhar, como eu falei, nessa parte da educação. E aí eu comecei a gostar muito, né? E aí eu trabalhei nisso durante 3 anos e meio, que eu fiquei lá. E aí, quando eu voltei para Melbourne, meu pensamento era, vou conseguir um emprego nessa área, porque é o que eu mais tenho experiência no momento. E eu queria, assim, naquele momento, né, como eu já estava ali naquela comunidade, que era uma comunidade aborígene, você vê um lado social da Austrália que você não vê em cidade grande, né, uma coisa completamente diferente. Eu já tinha me apaixonado mais pelo lado social, né, então eu queria trabalhar alguma coisa um pouco mais envolvida no social da Austrália, não necessariamente com educação, talvez até na educação, mas alguma coisa, por exemplo, de repente dando mais algum outro tipo de suporte para essas crianças que eu mencionei, né. E aí eu comecei, consegui esse emprego nessa escola, voltei para Melbourne em dezembro, aí eu comecei a procurar emprego em janeiro, finalzinho de janeiro eu consegui esse emprego, mas não é, assim, a minha paixão trabalhar com isso. Eu realmente pretendo começar a ver outra coisa e tal, era para eu ter começado a estudar em fevereiro, mas eu acabei tendo que adiar um pouquinho. Enfim, pretendo sim trabalhar com outra coisa. Eu me encontrei tecnicamente aqui, mas não é nesse ramo ainda, né? Tipo, é no ramo, mas na verdade não é nessa especificidade do ramo. Então foi uma coisa que meio que aconteceu, eu não escolhi, né? Eu ainda amo a engenharia agrícola, sei lá, se eu estivesse no Brasil eu nunca teria nem tentado outra coisa, mas aqui na Austrália a gente também vê muitas vezes que não tem a necessidade de a gente trabalhar com uma coisa tão específica para viver bem, né? Igual no Brasil. Uma das razões pelas quais eu fiz engenharia não foi porque, essa engenharia aqui vai ser legal. Não, foi porque eu acho que isso aqui vai me dar um outcome legal, né? Vai me dar um feedback legal lá no futuro. E aqui sim, ainda amo engenharia, né? Essa engenharia específica, mas eu não preciso disso, né? Gostaria de voltar para a área? Gostaria. Me esforço para isso? Não, porque eu não vejo necessidade também. Então, aconteceu, né? Mas hoje realmente eu tenho muito mais paixão e eu acho que até vocação, né? Meu terapeuta, inclusive, foi quem me iluminou para essa coisa social. Então, acho que se for para buscar alguma coisa nova, eu acho que eu vou tentar ir para essa área. E o que te mais atrai nessa coisa de trabalhar na área social da coisa, né? Então, igual você comentou, tá inserida mais em comunidades aborígenes ou com pessoas que, de certa forma, são excluídas, né, socialmente, então pessoas com deficiência ou neurodivergentes. O que te chama para ser, de certa forma, uma agente da área social? Primeiramente, eu acho que é o fator de identificação, né? Geralmente a gente tende a gostar daquilo com que a gente se identifica. Então, por exemplo, quando eu estava lá em Coen, eu vi muito da minha própria realidade ali, né? Das minhas dificuldades, das dificuldades da minha mãe, coisas, por exemplo, que eu presenciava na escola, eu presenciei na escola lá. Então, a minha realidade era muito mais próxima das crianças, por exemplo, do que dos outros professores que estavam lá, que a maioria eram australianos brancos, né? E aí também, quando eu vou para essa parte, assim, por exemplo, das disabilities, né? Eu tenho um tio que morou comigo a vida inteira, que tem disability, neurodivergente também. Eu tenho minha irmã que é neurodivergente, também tem physical impairment. Então, para mim foi um pouco assim dessa questão ali da identificação, primeiramente, porque eu vi a minha realidade, mas hoje em dia eu já me enxergo não só como alguém que faz parte daquilo, né? Eu tenho potencial para poder fazer diferente, né? E segundo, foi, acho que um choque para mim, saber que dentro da Austrália existe o que eu vivi lá, né? Em Queensland, porque, cara, é uma coisa muito difícil, é uma coisa assim muito. Eu não sei nem com o que comparar, mas é uma outra Austrália, sabe? É uma Austrália que ninguém vê, é uma Austrália que muita gente sabe que existe, mas muita gente não dá importância, não entende, sabe? As pessoas, o primeiro lugar que elas vão é o lugar da exclusão.
E aí quando você viaja, por exemplo, para outras cidades, né, você vai para Brisbane, Gold Coast, Cairns, que é a mais próxima de onde eu morava, você vê que essas pessoas realmente eles são a escórnia da sociedade, sabe? Tipo, eles são sempre olhados de um jeito esquisito, são sempre maltratados. E aí você vê que, por exemplo, por conta, né, que a gente sabe que a gente mora na Austrália, de tudo que aconteceu no passado deles, né, dos traumas que são geracionais, mas as coisas que eles vivenciam hoje em dia, a vida deles é difícil. Então, tem criança na escola que infelizmente a gente olha e fala, putz, essa criança tem grande chance de ser presa com 15 anos. Essa criança vai sair da escola e vai direto tipo, se envolver com drogas, ou então alcoolismo, né? E você vê isso, tipo, os níveis, assim, são muito grandes, né? Obesidade, alcoolismo, sei lá, addiction em drogas e outras diversas substâncias, violência, né, entre familiares, principalmente violência contra a mulher, porque a mulher ainda vive muito subjugada, né, dentro dessa cultura. Então, assim, são muitas coisas, assim, dentro daquilo ali que eu vivi durante esses 3 anos e meio, que me abriram os olhos para ver que sim, nesse país existe desigualdade social, num nível que, assim, em termos até um pouco mais gritante do que no Brasil, porque no Brasil, pelo menos as pessoas sabem que existe, sabe, porque está em maioria, né, tipo, vários lugares, e existem muitas pessoas dispostas a entrar naquilo ali de alguma maneira, a tentar ajudar as pessoas a mudarem essa realidade. Aqui não. Aqui as pessoas que vivem dentro desse mundo de desigualdade social, elas são varridas por um canto, né? Então, realmente precisa de pessoas interessadas para poder, sei lá, mudar isso de alguma maneira. E aí eu falei, putz, aqui eu não preciso só olhar para isso e ver o meu passado. Dá para eu tentar fazer diferente, principalmente pelas crianças, né? Tipo, eu gosto muito de crianças. Desde que eu cheguei na Austrália, eu só trabalhei com criança. Então, é muito triste realmente você ver que a maioria das crianças não tem chance. E aí você falou que você, no comecinho, né, que você deveria escrever um livro sobre sua adolescência, mas na verdade você já publicou um. Eu confesso que nas minhas buscas eu não consegui achar por nada esse bendito. Então eu queria que você contasse 2 coisas pra gente. Conta um pouco sobre esse livro já publicado, mas também Uhum. uma história marcante que teria nesse suposto livro da adolescência. Meu Deus, tantas histórias. Então, o meu livro, eu publiquei ele quando eu estava no comecinho da minha faculdade, então foi ali para 2011, se não me engano, né? E eu sempre gostei muito de ler, de assistir filmes, né? Eu tenho ascendente peixe, sou sagitariana, então tem muita coisa assim na minha imaginação que flui, né? Então, escrevi aquele livro, 360 páginas, eu acho, em um mês. E aí eu publiquei, e foi bem legal a sensação de eu pegar o meu livro e dar para minha família, alguns amigos lerem e tal. E eu fiz parceria com blogs na época, né? E todo mundo avaliando super bem, porque eu sempre escrevi muito, né? E era um livro de ficção, era uma história de uma menina que ela conseguia mudar o futuro, basicamente, assim, né? Não o futuro daqui a 100 anos, mas o futuro imediato, né? Algumas coisas que aconteciam ali ao redor dela. Só que toda vez que ela mudava, né, alguma coisa, isso vinha como uma consequência para ela ou para alguém que era ao redor dela, que ela amava e tal. Então, assim, eu gostei muito do processo da escrita, eu escrevo muito, eu tenho vários livros, assim, já que eu finalizei, eu tô no processo de escrita agora, tô sempre escrevendo, mas uma coisa que eu ouvi depois de uns anos que eu publiquei é que dificilmente um autor, ele gosta da primeira obra. E passado alguns meses eu odiei o meu livro, odiei, assim, falei, gente, onde eu tava com a cabeça, eu deveria ter feito esse capítulo desse jeito e tal, eu odiei. E aí, na época, né, eu tava em contato com algumas outras editoras, porque eu tava recebendo vários elogios, né, e eu queria republicá-lo, né, com uma capagem melhor, porque o livro veio cheio de erro, enfim, porque era uma editora muito pequena que eu peguei. E aí, algumas editoras me deram uma resposta positiva, mas falaram assim, você tem que mudar isso na história. Você tem que mudar o background da protagonista, você tem que mudar o final. Eu falei, não quero fazer mudanças trágicas, a história que eu escrevi foi essa. E aí, naquela época, eu pedi pra minha editora que eu tava, né, tirar o livro de circulação, porque eu não queria, eu queria dar uma refigurada no livro. E aí acabou que entrei numa espiral de fazer mil coisas na faculdade, e depois, né, terminei a faculdade, fazer estágio, vim pra Austrália, não sei o que, nunca mais voltei naquilo.
Mas sempre fui escrevendo e tal. E eu tenho uma história na minha cabeça que tá na minha cabeça há 10 anos. Já escrevi essa história, assim, livros completos umas 5 vezes. Nunca terminei porque nunca tá bom o suficiente, né? Outra coisa que eu trato na terapia, né? Essa questão do perfeccionismo. Mas aí foi isso, eu pedi para tirar o livro de circulação, mas eu também não publiquei ele no meu, porque geralmente eu me apresento como Dandara Reis, né? Meu nome e o meu último nome, que é o nome do meu pai. Mas o livro eu coloquei como Dandara Alves Reis, eu coloquei da minha mãe e do meu pai também. Então, se você pesquisar, talvez você ache, o nome é Fios de Outono. E foi isso, eu pedi pra tirar de circulação e nunca mais toquei nele, né? Talvez um dia, eu ainda gosto muito de fantasia, mas acho que hoje, se eu fosse, né, me tornar escritora, eu seria mais uma escritora de um romance um pouco dramático, puxado assim pro contexto histórico ou de terror. E sobre histórias, né, da minha infância, cara, é engraçado, porque toda vez que eu converso com os meus amigos sobre isso, né, que vivenciaram essas histórias comigo, a gente sempre fala, a gente conta essa história para as pessoas acham que é mentira. Mas eu não sei qual história, assim. Mas como eu mencionei terror, né, gosto muito do gênero de terror, teve uma vez que eu tinha feito 15 anos e minha mãe deixou eu fazer minha primeira viagem sozinha, né? Esses meus amigos que eu menciono são todos meus vizinhos ali da minha rua. E aí a gente foi pra uma praia, assim, que era uma praia meio fuleira, assim, né? Ali de Angra, né? Mambucaba. A gente alugou a nossa casa e tal e fomos. E aí tinha um amigo nosso, que na época ele... eu vou contar então de piada, né? Porque hoje em dia é piada, mas foi um terror lá na época. Que ele ia no Candomblé na época, né? E aí a gente tava planejando essa viagem e tal, e ele chegou, perguntou assim pra gente se a gente achava que ele deveria ir, porque a mãe de santo dele tinha falado pra ele não viajar. Aí a gente, na época, não tinha conhecimento de nada, né? Vai, larga de ser bobo, não sei o que e tal. Ele decidiu não ir. Aí a gente foi, ele não foi. A gente tinha ido, acho que no dia 28 e tal, e chegou um dia ou 2 dias antes da virada do ano. A gente resolveu limpar a casa, né, pra receber o ano e tal, não sei o quê. Éramos... Vou tentar não falar os nomes, né, porque, enfim... 7 pessoas já, e ele chegou pra ser o 8º, né? E eu lembro direitinho, a gente limpando a casa, assim, e aí ele chegou, assim, quietinho, ele tem lugar pra mais um aí, aí a gente, você vê, isso aqui, super felizes, né? E, cara, no momento que ele pisou ali, várias coisas começaram a acontecer, tipo, ele quase morreu afogado, várias doideiras, e aí, nesse dia, foi a virada, assim, foi nem a virada do dia 31 pro 1, foi do dia... Desculpa. Chewie! Foi a virada do dia 1º pro dia 2. A gente começou a beber e assim, eu tinha 15 anos, eu não tinha um hábito, e a gente tava tomando catuaba, foi a primeira vez que eu tomei catuaba na vida. Nossa. E assim, um copinho, quiet. Um copinho eu já tava doida, né? Enfim, éramos todos super jovens, assim, acho que tinha 2 pessoas, só que 3 que eram maiores de idade, o resto era tudo 15, 16. E aí, a gente começou a beber, e aí ele começou a beber também, só que ele subiu na mesa, começou a dançar, meio assim, de um jeito meio sedutor e tal. E ele começou a falar estranho, e aí ele começou a falar que não era ele, ele começou a falar com uma voz, cara, parece, só vendo, sabe, só vendo assim mesmo. Eu nunca tinha visto uma pessoa, ela receber assim uma entidade, né, incorporar igual naquele dia, e foi uma coisa muito doida, e eu acho que eu só não fiquei com medo porque eu tava alcoolizada, mas foi uma coisa muito doida, e uma das pessoas que tinha ido com a gente, né, o irmão do namorado de uma amiga minha, ele ia também no Candomblé, naquela época ele era até, eu não sei como chama de onde você veio, de São Paulo, né, mas bate-bola, que as pessoas que se fantasiam assim, ali naquela época da quaresma e tal. E aí a gente foi chamar ele para poder ajudar a gente, né, enfim, ele chegou, aí ele fez, né, as coisas lá que ele sabia e tal, e falou para essa entidade, enfim, para poder deixar o meu amigo. Naquela época foi a coisa muito doida, assim, e aí no dia seguinte a gente acordou, todo mundo, assim, quieto, né, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, com medo também. E eu lembro que nesse lugar que a gente tava, nessa casa, era no final, era tipo um cortiçozinho, assim, e a nossa casa era a última. E no começo desse cortiço tinha um centro, né, eu não sei de qual vertente era, mas era um centro espírita.
E aí, teve fechado por todos esses dias. No dia seguinte que tudo isso aconteceu, o centro abriu. E eu e minha amiga passando em frente. Cara, eu nunca vou esquecer das cenas cortinas, assim, azuis marinho, ventando de dentro pra fora. Eu juro pela alma dos meus pais que isso aconteceu. Cara, foi uma coisa muito doida. Então, esse amigo foi embora, não ficou lá, né? E aí ficou um clima muito pesado, assim, entre a gente, assim, todo mundo, né? Com medo e tal. E aí a gente foi embora, e eu contando pra minha mãe naquela época era da Umbanda, minha mãe me deu vários banhos, assim, de descarrego. Passado um tempo a gente começou a fazer piada disso, né? Porque, enfim, criança, adolescente. Mas foi bem intensa, assim, a história foi uma coisa bem de terror mesmo. E de onde surgiu, falando dessa parte do terror e horror e afins, de onde surgiu a sua possível, eu não sei se eu vou usar a palavra correta, mas é o que me aparenta, fascinação por cemitérios? E, gente, por que eu tô falando isso? Porque eu dei aquela stalkeada básica que eu dou, né, nas nossas convidadas, e a quantidade de fotos que Dandara tem no seu Instagram, pelas viagens no mundo que ela fez, e fez uma grande viagem pelos Estados Unidos, e tem inúmeros cemitérios ali, e contando história. E eu também adoro, eu não posso falar nada. Tô zero julgando. Eu acho lindo. Eu passo do lado de cemitério e falo, gente, mas olha que cemitério. Eu morava em Brisbane até ano passado. E relativamente ali, 4 quilômetros da minha casa, tinha um. Eu gostava de correr por lá, de manhãzinha cedo, porque a vista do nascer do sol daquele cemitério era linda. Ou se você já foi para Sydney, e aquele cemitério que tem na caminhada de Coogee para Bondi, que é tipo, gente, eu vou até postar foto. Quando esse episódio for pro ar, eu posto foto nos stories para vocês verem. É uma visão do mar, meio que num penhasco, você caminha. Gente, é a coisa mais linda, não tem que ter medo. Cemitério em Buenos Aires, coisa mais linda também. Em Paris tem uns lindos. Em São Paulo, gente, tem cemitério bonito também. Então, todo mundo vai de algum jeito parar lá. Ou a maioria vai, né? Quem não quiser. A não ser que você queira ser cremado e ficar num potinho na casa de alguém. Mas, enfim, é o nosso fim. E o povo tem medo disso. Mas eu queria entender, então, de você, de onde surgiu essa fascinação e o que faz seu olho brilhar dentro do cemitério? Cara, então, pra mim, de onde surgiu? Filme, série, né? Eu sempre fui muito viciada, então, principalmente que a gente consumia muita coisa nos Estados Unidos, né? A gente, hoje em dia, em termos de cultura, de televisiva e tal, a gente vai para outras culturas, a gente assiste coisas da Coreia, a gente assiste coisas da Inglaterra, mas nos Estados Unidos sempre, né, ainda mais aquelas séries adolescentes que assistia, One Tree Hill, minha favorita, e tal, sempre tem aquele momento que o adolescente vai sentar no cemitério para conversar com o pai, com a mãe que já morreu, ou para escrever no diário, alguma coisa assim, né? E sempre foram cemitérios, assim, maravilhosos, né, porque não, indo, né, gente, depois que você começa a se interessar e tal, eu sou muito assim, né, se eu me interesso por uma coisa, vou pesquisando, aprendendo sobre aquilo, que eles chamam de graveyard, né, que não é só a pessoa ali embaixo da terra, tem aquelas esculturas bonitas, né, para marcar ali onde tal pessoa foi enterrada, enfim, a coisa muito bonita. E eu comecei a ver beleza naquilo, falei, cara, eu também sentaria ali para escrever no meu diário, eu também sentaria ali para, sei lá, ouvir música, para passar o tempo, para pensar e tal. E aí, eu comecei a assistir, na época, acho que um pouco depois, né, tinha o One Tree Hill que ia-se muito, né, algumas vezes no cemitério, alguns episódios, e aí eu comecei a assistir também The Vampire Diaries, na época. E no começo da primeira temporada, assim, a Helena, né, que era a principal, ela ia muito no cemitério. E eram cemitérios, assim, maravilhosos, e depois teve o spin-off também, né, que era o The Originals, e aí tinha cena no cemitério o tempo inteiro, porque tinha muita bruxa na série, né, e tipo, muita coisa acontecia no cemitério. E eram cemitérios maravilhosos. Eu falei, gente, de onde que são os cemitérios? Aí eu comecei a pesquisar e tal. E aí quando meu partner e eu aqui, né, a história do carinha lá que dois dias de date, hoje é meu partner, a gente decidiu ir para os Estados Unidos, né, eu sempre gostei também, eu sempre fui apaixonada pela cidade de New Orleans, né, nos Estados Unidos,
É uma paixão que não tinha nem explicação, assim. Era coisa, tipo, se eu ver um filme, e numa cena eu falei, putz, esse filme foi gravado lá. E depois ia olhar, e foi mesmo. Era uma coisa, assim, surreal. Tipo, de eu chorar quando aparecia nos filmes. Ou então, eu lembro que eu tava numa livraria, e aí eu peguei um livro, né, que chamava, aquele, onde mora, esqueci o nome em português, mas em inglês é Where the Crawdads Sing, que é um livro maravilhoso, tem filme também que é bem legal. E aí eu tava no Kmart, e aí eu peguei o livro e abri assim, era um livro falando, era a página que tava falando sobre New Orleans, a única página do livro, que tem 400 páginas que falava sobre New Orleans. Falei, putz, vou comprar. Enfim, aí fui ver o filme, né, eu falei, putz, acho que esse filme foi gravado lá, e foi mesmo gravado, enfim, várias coisas. E aí, nessa paixão por New Orleans, eu entrava no Google Maps para olhar a cidade, pesquisar várias coisas, e lá tem muitos cemitérios famosos, né? Tipo, eu sempre gostei de terror, e aí a Anne Rice, né, a autora, ela é de lá, então algumas das histórias dela são, né, na cidade. E aí, quando eu e meu partner, a gente decidiu fazer essa viagem para os Estados Unidos, obviamente, né, foi destino número um, New Orleans. E aí a gente foi no finalzinho do ano, falei que era passar meu aniversário lá e tal. E aí foi a caça aos cemitérios, né? Tipo, eu queria tentar ir no máximo de cemitérios que eu conseguisse, principalmente desses, assim, que eu já tinha pesquisado e tal, que tinha história, que tinham tour de fantasma, e queria muito ir. E a gente conseguiu ir em vários. Eu lembro que teve uma hora que meu partner falou, cara, você não cansa de ir em cemitério, não? Eu falei, eu vou em todos que eu consegui. E a gente foi até uns pequenininhos lá em Nova York, no meio do nada, assim, no meio da cidade, tem um cemitério, sei lá, tipo, 20 metros quadrados, sabe? Mas a gente foi em vários. E, cara, eu acho muito interessante, porque eu acho que essa coisa de provocar medo nas pessoas, ele cria um clima no cemitério que só existe na nossa cabeça, né? Mas eu acho que dá um charme, assim, pro local, sabe? Porque, por exemplo, teve um cemitério que a gente foi, o Bonaventure, que foi em Savannah, né? Que é um dos cemitérios mais bonitos que eu já vi, né? Na, na minha vida. A gente foi lá durante o dia, assim, né? Um dia ensolarado. Mas mesmo assim, você consegue sentir na atmosfera aquela coisa do meio... como é que eu vou falar assim, do mistério, sabe? Eu acho muito legal. Então você vê várias, né? Porque obviamente são muitas personalidades também que acabam sendo enterradas nesses lugares. Então você vê tumbas, né? De várias pessoas, grave de vários artistas. Engraçado, quando a gente estava em New Orleans, né? Em um deles, o primeiro que a gente visitou de lá tem uma pirâmide assim branca de mármore, linda, no meio do cemitério. É o túmulo do Nicolas Cage. Ele tá vivo? Tá vivo, mas ele já comprou um túmulo lá. Então, é uma coisa assim muito doida, né? E tem alguns cemitérios que você, né, pode comprar antes, assim, bem antes de morrer. E o dele é muito, muito doido, é uma pirâmide, assim mesmo, né, no meio do cemitério. E ele quer ser enterrado lá, enfim. E aí esse amor vem disso, né? Eu gosto muito de histórias de terror, eu gosto muito de contos de terror, filmes de terror, mas veio muito dessa coisa de ver, né, o quanto isso é um local de busca, né, para adolescentes americanos dos filmes que eu amava, das séries que eu amava na época que eu também era adolescente. E aí o interesse começou ali. E aí a minha curiosidade alavancou o interesse, porque você começa a pesquisar, você começa a ler, e aí você já vai criando um mundinho ali seu sobre aquilo. Mas é muito interessante escutar você falar disso, que me fez lembrar, gente, mas assim, eu não consigo nem lembrar quantos anos atrás, quando eu fazia curso de turismo aqui na Austrália, quando eu morava em Sydney, e aí uma das minhas matérias era sobre, tipo, turismo internacional. E a gente estava num termo que a gente estava aprendendo sobre os Estados Unidos, e aí eu tinha que, sei lá, falar, pesquisar de alguma coisa, de alguma cidade, né, e meio que montar um roteiro, e aí eu fiz um roteiro da capital dos Estados Unidos, então de Washington DC, mas fazendo também incluindo o Cemitério Nacional de Arlington nesse roteiro. Enquanto escutei você falar, eu lembrei disso, gente. Que bom encontrar É muito legal. uma outra entusiasta com cemitério. São locais, assim, muito interessantes, né? Assim, se a gente vai sem o medo, a gente absorve muito, assim, e são locais tranquilos também, né? Até porque é um lugar que muita gente gosta de visitar por razões óbvias. Uhum. Então, eu super entendo hoje em dia, né? Depois de ter visitado tantos,
essa coisa da cultura pop de falar que aquilo ali é um lugar de paz, enfim. E é mesmo. É, eu tenho assim a curiosidade, né, de ficar, às vezes, sei lá, criando histórias, né? E a Austrália, por ser um país tão multicultural, você consegue vendo que às vezes tem ruas, né, vamos assim dizer, que são para determinadas nacionalidades, porque você vê, tipo assim, vários nomes parecidos. Uhum. Então, aqui é a rua que tem muitos vietnamitas enterrado, aqui tem grego, aqui não sei o quê, você começa a prestar atenção nas datas. E eu É. estava no Nepal em novembro, eu fiz porque em português escalada fica estranho, né? Mas enfim, fiz a caminhada até o campo base. E uma parte da caminhada a gente passa, de certa forma, não necessariamente um cemitério em si, mas é mais como se fosse mais para um museu, de homenagem a muitas Uhum. pessoas que morreram fazendo a escalada até o topo. Só que aí o que me deixa mais interessada, né, e o que torna isso para mim mais interessante é que tem um pouquinho da causa mortes e quando aconteceu. Se aconteceu na Hum. subida ou na descida. E aí, de onde Caraca, aquela que pessoa legal. né, que aí você fica com um pouquinho mais daquela história, que é isso que para mim que chama mais ainda atenção, né, tentar saber da história de vida, porque, É. gente, ser humanos são interessantes, por mais que tem hora que eu detesto pessoas, eu gosto de escutar a história de pessoas. Eu amo ler, assim, sobre essas coisas, assim, tipo, eu lembro que teve uma época na faculdade que os meus amigos me zoavam, né, que eu sentava e ia ler o Wikipedia, assim, páginas e páginas e páginas sobre coisas aleatórias. Tipo, um dia que eu falava, eu vou ler, sei lá, sobre, não sei, tipo, Segunda Guerra Mundial, e lia a coisa inteira sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou ler sobre, não sei, enfim, assuntos aleatórios, assim, lia muito, né? Você falou dessa questão de estar descrito ali como as pessoas morreram, né? Eu lembrei quando eu fui em Salem, Salem, né? De Massachusetts, onde teve a caça às bruxas e tal. Eu fui no cemitério onde as bruxas, né? Bruxas estavam enterradas. E várias coisas me surpreenderam. Primeiramente, que quando a gente fala em caça às bruxas, né? Parece que foram, assim, milhares de pessoas que morreram. Se você olhar ao redor do mundo, de fato foram, né? Porque quando a gente foi lá no museu, realmente fala-se que a caça às bruxas, ela aconteceu no mundo inteiro, né? Primeiro a gente começa na Europa e tal. E aí, lá tem, nas lápides, né, das pessoas, que foram poucas, acho que foram 13 pessoas ali em Salem, no caso, né? Que morreram acusadas de bruxaria. E na lápide dessas pessoas tem escrito a forma como elas morreram, né? Então, eu tirei fotos, né? E aí tem fulano morreu por esmagamento, fulano morreu por enforcamento, morreu com aquelas coisas de aqueles apetrechos pré-históricos enfim, de tortura. É bem interessante, assim, porque até, assim, a cidade toda de Salem tem esse clima de cemitério, né? E quando você vai lá, para você ver essa história das bruxas e tal, é outra coisa, assim, é uma coisa bem acentuada, né? Então, foi uma visita bem legal também. E curioso saber, porque eu achava que todo mundo tinha sido enforcado, né? Mas não, tipo, várias mortes diferentes. Não se diz o que levava as pessoas a serem mortas de X ou Y maneira, mas é bem interessante também isso. E aí falando um pouco sobre essas tal bruxas, né, e o quanto elas passaram por inúmeras adversidades e dificuldades em suas vidas, quais são as suas dificuldades em ser uma mulher imigrante na Austrália? Ai, cara, são muitas e não são também, né? Porque eu tenho, por exemplo, noção de que hoje em dia eu sou residente, né, australiana, mas eu tenho noção de que não importa o quanto o meu status mude aqui, né, eu sempre vou ser uma imigrante, porque o meu inglês sempre vai ter um sotaque, a minha pele sempre vai ser escura, eu não me pareço com os australianos, né, nem os originais, né, os aborígenes, nem os... Enfim, mas eu acho que o primeiro impacto, na verdade, pra gente sempre vai ser o cultural, né?
Porque o cultural, ele vem naquela questão de, primeiro, você aceitar que você está num país que, sendo multicultural, não necessariamente vai representar a sua cultura. Eu, por exemplo, aqui na Austrália, eu vejo, às vezes, por exemplo, quando tem festivais latinos, né, que é onde você espera ver o Brasil representado, eu sempre fico chocada que ninguém considera a gente latino. Como assim, né? Raramente eu vou no festival latino que tem coisas do Brasil, e quando tem, assim, tem, por exemplo, barraquinha de comida brasileira, mas não tem nem a bandeira do Brasil ali com as outras bandeiras dos outros países, né? Mas nem o Então, próprio brasileiro se considera latino. eu acho que, enfim, é aquela coisa, eu acho que latino, se você olha ali, tem a palavra, né, é o que vem do latim, né, e tecnicamente a gente vem, mas eu acho que tem essa coisa do Brasil não falar espanhol, né, não ser considerado latino, mas gente, a gente é latino, somos parte da América Latina, né, o Brasil não está excluído, mas, enfim, essa questão cultural, para mim, sempre vai ser não uma barreira, mas, assim, uma coisa para parar, pensar, analisar, sentir falta, né, preconceito e racismo, eu vou colocar assim no mesmo copo, né? Porque aqui na Austrália é difícil você ver o racismo e o preconceito. Assim, preconceito, primeiramente, ele é direcionado a vários grupos, né? Específicos, não é aquela coisa para todo mundo. Tanto que você mencionou que a gente vê bairros, né? Que são bairros de uma nacionalidade específica, é uma das razões. Eu sofri algumas situações aqui de racismo, né? Coisa de, por exemplo, ser seguida na farmácia, que na hora eu não falei nada, mas depois ficou me ruminando aquilo de, putz, deveria ter falado alguma coisa, não precisa aceitar isso e tal. E também aquela coisa de tudo isso, né? Preconceito, racismo, ser mulher negra, a gente encontra várias portas pra gente que nunca vão se abrir, né? Por exemplo, tem empresas que não contratam pessoas que, mesmo que você seja fluente em inglês, o inglês não é a tua primeira língua, porque você tem um sotaque e tudo mais. A aparência também, tipo, fecha portas, né? A cor da sua pele fecha portas. Isso pra mim sempre vai ser difícil, porque no Brasil, por mais que o Brasil também seja um país que o racismo é muito presente, né? Aqui na Austrália, a gente se sente mais excluído porque a gente vê menos pessoas como a gente. Eu, por exemplo, né, eu tento educar muito meu partner em relação a isso, né, porque ele é australiano branco, então eu tento explicar para ele porque eu não me sinto à vontade, por exemplo, se eu entro numa loja com sacola de outra loja, eu sempre passo sacola para ele, eu sempre vou caminhando automaticamente para mostrar o meu recibo na hora de sair. Tem lojas que eu não me sinto à vontade em entrar, tipo ali na Collins, né, aqui na Collins Street em Melbourne. Ali na City são as lojas de grife, né? E é onde eu faço fisioterapia também. E às vezes eu passo e fico olhando assim, falo, que legal, mas não me sinto à vontade de entrar, sabe? Porque você vê que já tem aquela barreira invisível ali por conta da sua nacionalidade, por conta do seu tom de pele, por conta da sua aparência, no geral. Então, essa questão para mim de ser uma mulher negra, adicionando aí o imigrante, para mim são 3 coisas que sempre me deixam muito assim, super aware, né? Tô sempre muito ligada em tudo que tá acontecendo ao redor. Uma coisa também que me assusta muito aqui na Austrália é o número, né? Esses últimos dias tem falado muito sobre isso. Como é crescente, né, o número de pessoas que sofrem violência, né? Mulheres que sofrem violências. Feminicídio aqui é uma coisa que me deixa muito assustada. Tipo, eu já fui, né? Na época que eu era estudante, por exemplo, tinha um cara que ele, como que é a palavra em português? Harassed? Ele assediava meninas, Isso. né? Em escola, então ele já me parou uma vez, e você fica com medo, porque você não sabe o que fazer, e é aquela hora que trava, você não consegue falar a língua, você não consegue sair da situação, então tem muitas coisas que às vezes a gente se coloca em situações, às vezes a gente se coloca em situações aqui na Austrália porque a gente é de fora, né? E a gente não sabe como se portar, às vezes, realmente, assim, quando esse cara chegou pra falar comigo, por exemplo, virou uma chavinha ali, eu não conseguia falar inglês, sabe? Porque a língua, acho que quando você tá com medo, né, você volta pros primórdios de quem você é. E pra mim é falar português, né? Não conseguia, então acho que tem muitas barreiras aqui que eu nunca vou superar, mas não porque eu não consigo me livrar delas, mas é porque são coisas que nunca vão deixar de existir, né?
Eu nunca vou deixar de ser mulher, nunca vou deixar de ser negra, nunca vou deixar de ser brasileira, por mais que eu tenha minha cidadania aqui, sempre vai ter aquele grupinho que vai me olhar como, né, outra coisa que não uma pessoa australiana. Então, e sinceramente, eu acho que não importa, eu tava conversando com meu partner sobre isso ontem ou anteontem, eu falei, eu acho que, a gente tava falando sobre essa questão de ter várias nacionalidades, né, eu acho que pode passar 10 anos que eu vou ter minha nacionalidade australiana, eu sempre, pra mim, sempre brasileira, assim, né, ser uma cidadã australiana vai ser uma coisa que, de repente, vai me proporcionar algumas facilidades aqui, né? Eu vou poder, por exemplo, sei lá, participar mais da vida política e tal do país, que eu vou poder votar, eu vou ter o passaporte, que vai ser mais fácil quando eu voltar para a Austrália depois de uma viagem internacional e tal. Mas para mim, eu não consigo me considerar outra coisa que não brasileira. Eu sou muito nacionalista, né? Eu tenho ciúmes do Brasil. Então, para mim é o que sempre vai gritar mais alto, né? Então, eu não me aflige essa questão de ser colocada no canto por ser brasileira, mas me aflige as coisas que são negadas, né, para mim, pessoas como eu, porque a gente é de outra nacionalidade. Eu acho engraçado que a Austrália, né, geralmente a gente vê, sei lá, primeiro-ministro, políticos e tal, enchendo a boca para falar que o país é um país multicultural, mas eles não abraçam a multiculturalidade aqui, Nossa, né? uma Ai, das a maiores gente é, hipocrisias desse país. sim, Nós somos fundados, entre grandes aspas também, né, porque é tudo colonizado, e em cima de muito é, massacre, mas, né, nossa, somos fundados no multiculturalismo, nós abraçamos isso e que não sei o quê, e que queremos imigração e que não sei o quê, é tudo bullshit, gente, é tudo é. lorota para enganar todo mundo. E por um momento a gente E cai, exclui cada vez mais os grupos, né? e a gente cai por um momento nesse discurso, quando a gente tá de fora, no sentido de procurando para vir para imigrar para cá e pesquisar, tipo, ai, nossa, gente, tem muito imigrante, sim, tem muito Uhum. imigrante, tem muitas leis imigratórias que estão em constante mudança para melhorar, né, ou não, suprir demandas que o país tem. De certa forma, pelo menos nas grandes cidades, a australiana mediana ali tem um certo conhecimento das leis imigratórias, coisa que no Brasil a gente não tem. Uma cidadã média Aham. ali, mediana, tipo, eu não sei como que uma pessoa gringa faz para imigrar para o Brasil, por exemplo. Mas na Austrália você conversa com alguém, essas pessoas têm um pouco mais de noção, né? O que também acaba muita gente tendo Exatamente. opinião daquela coisa, né, de que também importou dos Estados Unidos, É. que é os imigrantes vão vir roubar meus empregos. Gente, vocês não querem trabalhar nesses empregos, vai alguém suprir essa demanda. Mas eles gostam do Mas é uma coisa multiculturalismo engraçada. até a primeira página, né, até a metade da primeira, né. Gosta da É. comida, gosta das viagens, do poder que o dinheiro daqui da Austrália vai ter na Indonésia, na Tailândia, no Vietnã. Mas, ai, será que eu quero ter Uhum. um vizinho indiano? Puta, ai, eu não quero. Ah, eu quero trabalhar É com chinês, exatamente nesse ponto que porra, eu ia também tocar. não, né. É exatamente nesse ponto que eu ia tocar, nessa questão de ter, né, as nacionalidades bem divididas por vizinhança, né? No Brasil, por exemplo, você vai numa vizinhança, não importa se é pobre ou se é rica, você vai encontrar pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas que se parecem, sei lá, asiáticas, né? Coisas assim. Aqui não. Quando a segunda família que eu fui ao pé aqui, eu morava em Elwood, né? Elwood é uma vizinhança considerada economicamente rica e muito branca, essencialmente branca, né? A maioria das pessoas, se não todo mundo que mora lá era branco. Eu me sentia um ser de outro mundo andando nas ruas, entrando na padaria, coisas assim, porque é, era só eu, sabe? E você vê as pessoas te olhando assim também, tipo, não às vezes olhando com um olhar ruim, mas como, nossa, olha só essa pessoa aqui, enfim, como se você fosse de fato diferente, né? Pro bem ou pro mal você é diferente. E aí eu nunca vou esquecer, por exemplo, da primeira vez que eu vi uma pessoa preta aqui na Austrália. É, aí eu tinha ido na St Kilda, pra St Kilda, né, que é um bairro bem movimentado aqui de Melbourne, e aí eu tava passando na calçada, e aí eu cruzei com um cara negro, né? E tipo assim, eu não sei se ele teve o mesmo pensamento que eu, mas assim, a gente tem, já expliquei pra ele sobre o meu partner,
que é o Pacto da Pretitude, né? Que você vê uma pessoa preta num ambiente que você se sente muito à vontade, parece que você é acolhido, assim, é automático. Aí você geralmente sorri um pro outro e faz uma cena. E foi exatamente, né? A gente olhou um pro outro assim, riu e fez uma cena. É muito automático, mas pra falar, é basicamente um sinal que fala, eu tô aqui, sabe? A gente tá aqui, ou então, obrigado por estar aqui também. E E aí não eu só nunca isso, vou né, esquecer, foi uma coisa. eu te vejo aqui. É, Eu te reconheço. Gente, só um adendo aqui, que é enquanto a Nandara estava falando sobre esse bairro, eu dei uma pesquisada. A etnia mais comum que tem nesse bairro é 92%. Tá, continuamos. então. E aí eu vi ele e eu falei, meu Deus, tipo, tem outras pessoas como eu aqui, sabe? E aí depois eu fui morar com uma menina, Camila, né? Uma das minhas melhores amigas aqui, maravilhosa. Ela é preta também. E aí eu entrei no grupo Justiça Social, que foi que eu conheci mais variedade, né? Mas todo mundo brasileiro, enfim. Aqui na Austrália, essa questão da multiculturalidade é, como você disse, né? Eles enchem o peito para falar que existe, mas na primeira oportunidade tá jogando ali, né? Como fazem e fizeram com os aborígenes, tá todo mundo pro escanteio. Então isolam todo mundo em bairros específicos, em hospitais específicos, as pessoas realmente não se sentem à vontade para visitar outros lugares porque elas não são bem recebidas ali. Para se ter uma noção, né, da questão da multiculturalidade, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei chocada em ver, por exemplo, pessoas pretas trabalhando no aeroporto. Eu falei, quando eu desci assim, eu falei, meu Deus. E aí foi a coisa mais maravilhosa, até arrepio. Passou um crew, né, eu não lembro de qual país que era agora, mas obviamente era um país africano, né, por conta das vestes, né, da empresa, né, da companhia aérea deles, tinha todas aquelas patterns, né, esqueci a palavra, mas aqueles desenhos, né, pinturas lindas, né, africanas e tal. E era todo mundo, assim, bem preto, assim, bem retinto mesmo, sabe? Não tinha body padrão de corpo, assim, né? Tinham tem mulheres de tudo quanto é corpo. E aí a gente andando na rua, a gente vendo pessoas pretas, principalmente que a gente ficou muito no sul ali, né, dos Estados Unidos, né? Que são lugares que são conhecidos, né, por conta da questão racial, assim, né? Que dominou esses lugares por muitos anos na história. Então, via muitas pessoas pretas. Eu falei, cara, isso que é multiculturalidade, sabe? Tipo, você vê as pessoas, não só saber que existe. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que, sei lá, vem de outro país, em algum momento da vida vão aprender que os aborígenes existem, mas não conseguem identificar essas pessoas. Nunca viram, não tiveram contato. Tem gente que, por exemplo, não sabe que existem aborígenes de cor de pele branca, né? Lá na escola onde eu trabalho, por exemplo, tem muitas crianças que são aborígenes e que você não fala, porque não tem aquele padrão fenotípico que as pessoas esperam que o aborígene tenha. Então, as pessoas aqui são só aceitas quando elas se encaixam no padrão eurocêntrico, né? E aí elas são convidadas a participar, estar em lugares que em outros momentos elas em outra situação elas não seriam. E aí a gente vê essa diferença de multiculturalidade, né? Por exemplo, o Brasil é um país multicultural porque você vê a cultura em todos os lugares, presente em todos os lugares. Não só aqui você vê restaurante, mas para você ver uma pessoa, às vezes você vai num restaurante asiático, inclusive, quem tá cozinhando é uma pessoa, né, branca. Então, é difícil. É muito difícil essa questão aqui. Tipo, pra você entender, pra você se localizar, é complicado. Nandara, foi um prazer enorme conversar com você. Eu ficaria mais aqui, mas eu sei que você tem compromisso logo mais. Muito obrigada pela sua presença. Mas então, antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. E o que você tem pra gente? Então, olha, sobre trabalho, eu falei muito da minha amiga Camila, que ela é uma cabeleireira em Melbourne, né? Ela tem o Hair by Cami, que é ali na St. Kilda Road. Ela é maravilhosa, especialista em cachos, transista. Então, e o salão dela parece casa de mãe, assim. É muito, muito, muito gostoso de ir visitar. Sobre trabalhos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, cara, tem tanta coisa. Se eu indicasse em séries, por exemplo, que não são produzidas por mulheres, mas são protagonizadas por mulheres, baseadas em livros que foram escritos por mulheres, eu diria The Handmaid's Tale, que é uma série muito maravilhosa.
diria o Olhos que Condenam, né, na Netflix, que é produzido pela Ava DuVernay, que ela é maravilhosa, tudo que você assistiu dessa mulher, ela vai muito nessa questão racial, cultural, social, então todos os trabalhos que ela faz assim são muito, muito bons mesmo. Sou muito fã da Viola Davis e ao invés de indicar um filme dela, eu indicaria a biografia dela. É muito legal, assim, tipo, é muito interessante ver como realmente ela era agente, né? De certas maneiras, assim, como que ela se reinventou. Então ficaria a Finding Me. Finding Me é o nome? Finding Me, da Viola Davis. Eu tô começando a ler muitas autoras, né, de origem africana, e tem um livro que eu li recentemente, o Sankofa, que ele é muito legal. É sobre uma mulher que ela vai pesquisar, vai correr atrás das origens dela, né, africanas, depois conhecer o pai dela também. Então é um livro muito legal. Posso ficar aqui Peraí, indicando várias coisas, que eu sou qual que é o muito nome desse livro? Que aí esse último eu não peguei. Sankofa, Sankofa. Ok, já vou pegar. Boa. Tem várias coisas, assim, então eu gosto muito de séries, por exemplo, que eu mencionei a Ava, né, que tem coisas que batem muito no social. Essa série, Olhos que Condena, por exemplo, é uma série que você chora, que você se enraivece, porque ela é muito, muito a potência da série é muito grande, né, e é uma série que é baseada em fatos reais, então tudo que você vê ali aconteceu mesmo, né, é muito legal. Então, assim, tem várias, muita indicação. Posso até depois mandar umas para você ir inscrito, mas porque eu assisto muita coisa, eu leio muita coisa, então. Não, adoramos. Tem o seu livro também, então quem sabe depois dessa nossa conversa não fica aí uma chaminha, uma fagulha de talvez retomar esse projeto de relançamento do livro. Eu estou trabalhando em um outro livro agora, que é uma história completamente diferente, mas essa história que eu mencionei, que já está na minha cabeça há muito tempo, eu acho que ir para os Estados Unidos fez toda a diferença, porque eu vi coisas ali que falei, putz, era realmente isso aqui que eu queria, esse ângulo, enfim. E aí eu estou trabalhando lentamente nesse livro. Tem essa coisa que eu falei lá do livro, lá do pessoal da minha rua, que é uma ideia que nunca morre, porque de fato são histórias assim, né? Bem doidas, bem interessantes. Mas sim, acho que escrever é uma paixão, então se Deus quiser um dia, meu nome vai estar ali entre as autoras mulheres negras mais publicadas do mundo, digamos assim. É uma missão que a gente, enfim, não pensa muito sobre, né, mas a gente sonha, então. Amém. Nossa, eu quero sim, super. Assim que lançar, então, o próximo livro, já avisa que a próxima vez que eu estiver em Melbourne e esse livro já vai estar lançado, vou aí pegar a minha cópia em mãos com dedicatória, escrita à mão. Amém. Amém. Gente, eu tenho 3 indicações. Uma é um documentário na Netflix que eu esqueci de pesquisar o nome, gente, em português, mas eu vou deixar certinho na descrição do episódio, que chama The Last Daughter. É um documentário semi-filme na Netflix que conta a história de uma menina, que na verdade já no seriado aí, seriado não, no documentário, já é uma mulher, que ela foi adotada passa na Austrália, ela é uma mulher aborígene, e ela foi adotada por uma família branca, e aí ela descobre, né, o seu passado e vai atrás dessa família original dela, e ela descobre também de como foi feita esse processo de adoção. Já deixando um spoiler, gente, a família branca não fez nada de errado, mas teve uma coisa que aconteceu aí por trás disso, de como essa menina chegou nessa família, que foi errado. Então, colocando aí que sim, tiveram muitas. A gente sabe, né, que tem o todo Lost Generation na Austrália, que foi uma geração inteira perdida de crianças que foram roubadas de suas famílias. E algumas dessas famílias adotantes sabiam e participavam disso, mas haviam outras, como essa família que passa
no documentário que não sabia. Talvez a família deveria ter pressionado um pouco mais para saber informação? Não sabemos, gente. Aí fica a critério de cada um assistindo, mas é interessante a gente saber um pouco mais sobre esse passado e ainda presente da Austrália, que não é bonito, que não é contado de certa forma pela grande mídia, né? Então, são produções pelas próprias comunidades que estão aí buscando maneiras de contarem, né, sua história, para que a gente saiba como que esse país teve uma população inteira dizimada, porque queriam embranquecer aqui, né? Mas, enfim, assistam. E aí tem 2 episódios do Não Inviabilize, pra gente ficar no tema cemitério. Eu adoro o Não Inviabilize. Aí é um episódio do quadro Me Comeu, que chama Cova. Gente, é um episódio muito engraçado, mas muito engraçado. Resumindo, é um cara que foi num cemitério, num velório, porque ele estava afim da menina, que era parente da falecida, e o cara caiu dentro da cova. Escutem, vocês vão rir demais. Nossa, é muito bom. E o nome do episódio em si é Cemitério. Esse já é um do quadro do Luz Acesa, que são as histórias de dar medo. Que é um cara que mudou de cidade, foi morar fazia carreto, e ele foi morar na casa de uma tia dele. A casa era ótima, um sobrado bom, ia pagar pouquíssimo de aluguel, só que aí tinha um porém. A casa ficava na frente de um cemitério, e aí ele teve algumas visitas indesejadas, vamos assim dizer. Então, não vou dar spoiler desse. É que eu adoro Luz Acesa, é o meu quadro preferido do Não Inviabilize. Acho que devia ter Com mais. certeza vou assistir. Vou assistir não, vou ouvir, né? Com certeza. Escute. Gente, é isso. Chegamos até o final. Muito obrigada para quem nos escutou até aqui, para quem está assistindo diretamente aqui do meu estúdio, dentro do meu carro, por motivos de continua tendo reforma na minha casa. Dandara, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero que você consiga chegar no seu compromisso a tempo. E agradeço os doguinhos por serem parceiros e terem feito uma pequena aparição, porque a gente gosta, tá? Eu tô indo pra uma reunião de clube do livro, inclusive, que a gente tava lendo esse livro aqui. Indico, devia ter indicado, é de terror. Coloca, enfim, a gente põe na lista também, então. Adendo da lista, gente. Stalin House. Eu não sei o nome dele em português se tem, mas é da Olive Blake. Bem legal o livro. É de casas assombradas. Mas enfim, fica a indicação. Eu tinha esquecido desse encontro, aí eu lembrei no dia que eu te mandei mensagem. Eu falei, meu Deus. Aí era pra ser 10h30. Eu falei, a gente tem como jogar pras 11? Mas enfim. Então fica aqui, gente. Nossa... Dandara, última coisa, então prometo que a gente desliga. Onde os nossos ouvintes te acham? Qual o seu arroba? Meu Instagram é @reisdandara, né? Meu último nome e primeiro nome, bem simples. Basicamente isso, eu acho. Eu uso o Facebook, né? Mas no Facebook eu só uso pra reclamar de política. E basicamente no Instagram eu vivo lá. Eu devia ter falado sobre isso antes. Eu tinha página, né? Que eu comentava filme, série e tal. Fazia crítica. Mas eu parei, enfim. Tô pensando em voltar agora com perfil sobre livros, né? Vamos ver. Mas por enquanto é só no meu Instagram pessoal mesmo. Muito bem. E, gente, vão lá então seguir a Dandara e nos seguir também. Mulheres Imigrantes Pod no Instagram e tudo mais. E a gente se vê então no próximo episódio. Tá bom, obrigada. Obrigada a todas que escutaram até aqui e também a patrocinadora desse episódio, Tagarela Migration. Adoramos receber comentários e feedback sobre os episódios, que você pode fazer no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok,
@mulheresimigrantespod, no Twitter, @mulherespodcast, e estamos também no YouTube, onde você pode ver esse episódio em vídeo. Aproveite que está nos dando essa força e deixe 5 estrelas no Spotify e um comentário falando o que achou desse episódio. Na Apple Podcasts também rola 5 estrelinhas. Favoritar no Google Podcasts, Deezer ou na sua plataforma preferida para não perder a notificação de quando sair um episódio novo. Esse podcast é uma produção independente, então não deixe de nos seguir e compartilhar para chegarmos a mais pessoas. Você também pode nos apoiar financeiramente com o preço de um cafezinho, chá, vinho ou até uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Todos os links estarão na descrição. Esse podcast foi produzido por mim, com apoio de Fabiana de Donato e editado por Soul Conceitos. Obrigada e até o próximo episódio.